Boa noite, igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? A igreja está cheia, hein? Caramba, glória a Deus. Eu vou perguntar uma coisa aqui, quantos aqui são pais? Levanta a mão, por favor. Nossa, quanto, hein? Uau, tem gente até que esqueceu, eu sou pai também, né? Pais novos, né? Acontece. Então, é para vocês, pais, essa palavra. E filhos, quanto? Levanta a mão, quem? Os filhos, todo mundo é filho. Então não fica só pensando no papai não, porque a sua parte está para chegar, tá? Na próxima pregação. Vai ficar só cutucando, aí pai, calma, vai vir a sua vez, filho, aguarde. Hoje é só a cacetada dos pais. Então, vamos lá, irmãos. Continuando a nossa série de confissões hoje, eu estou falando dentro de confissões e de tantas pregações que eu fiz aí. Hoje eu vou entrar na parte da idolatria relacional, mais especificamente dentro do temor à família. E dentro do temor à família, eu explodi isso em duas partes, que é justamente quando os pais idolatram seus filhos. E é ótimo, como pais, quando nós vemos os nossos filhos nos superando. Isso é maravilhoso, isso é bom. Mas e quando isso não ocorre? Qual é o sentimento que está no seu interior? Há uma frustração no seu interior. Essa frustração, por acaso, é um sentimento legítimo? Vamos explorar isso. Eu já falo para vocês, ninguém é perfeito, nenhum pai nunca será perfeito, e ao fim da criação do seu filho, certo? Quando é que acaba? Eu lembro conversando com uma professora que tivemos de escola bíblica dominical, e ela falava, eu perguntei, quando é que o ensino à paternidade acaba? É quando o seu filho põe o pé para fora de casa e não volta mais. É ali que acaba. Então, enquanto ele estiver lá dentro, você vai repetir as mesmas coisas mais de uma vez. Com quantos anos? Não interessa. Vai acabar quando pôr o pé para fora de casa. Aí acabou. E até lá, quando isso acabar, não é nenhum mal ao gouro que eu estou falando aqui, você terá que pedir perdão, alguma coisa para o seu filho. É normal isso, faz parte. Então, todo mundo nivelado, tranquilo, sigamos adiante aí. E esse negócio de temor dos homens, que é uma idolatria, isso está em Provérbios 29 e 25. Na Bíblia NVI vai ficar bem claro a respeito disso. E onde nós vemos que o temor dos homens é uma idolatria presente dentro do contexto familiar também. Em relação aos desejos familiares que temos. E isso causa muitos males no meio das famílias, sofrimentos, causa inseguranças dentro dos relacionamentos e por aí vai. Há dois tipos de temores só na vida. Ou o tipo do temor idólatra, ou o tipo do temor divino. O temor idólatra é aquele que está alicerçado na segurança do homem, ou no homem, ou em si mesmo. O temor divino é aquilo que você confia e descansa na segurança do Senhor. E eu dividi esse temor idólatra na forma relacional, para ficar de uma forma didática, em alguns pontos. Eu destrinchei isso em 5 formas, tá? Eu já preguei uma vez sobre o temor social, que é o primeiro ponto. No segundo ponto, eu falei sobre o temor do cônjuge, e aí eu dividi em 2 pregações, que é quando o cônjuge espera demais do outro, e na semana passada eu preguei justamente quando o cônjuge exige demais do outro. E hoje eu vou entrar na terceira parte aí, que é a idolatria no temor à família. Eu tive que dividir em 2 pontos porque não deu. Que é justamente quando os pais temem mais aos filhos, ou exige idolatria dos filhos. E na segunda pregação eu vou falar quando os filhos idolatram os pais. E depois tem as próximas pregações, que serão o temor na questão do trabalho e o temor nas relações diversas da vida. E com essa mensagem de hoje, na questão do temor idolátrico relacional, que é quando os pais idolatram os filhos, eu pretendo de alguma forma exortar os pais, mas também retirar um peso do ombro. Serão 2 coisas, tá bom? Então, aguardem, confiem e vamos indo, e vai ser um pouco longa, mas eu espero ter esse propósito aí com a pregação. Seremos exortados, mas consolados também. Desenvolvimento disso, vamos lá. A idolatria no temor à família, quando a coisa acontece de pai para filho.
O temor do homem filial, que eu chamei assim, de pais para filhos, isso é um temor dos homens com uma expressão dentro do parentesco parental, do relacionamento, do papel e das responsabilidades do pai na criação dos filhos e na orientação dos filhos. E essa questão eu coloquei se debruçando de forma aí de 2 pontos. Quando pais temem aos filhos, é um ponto, e no segundo ponto, quando esses pais esperam uma devoção desses filhos a ele. E tudo isso de uma forma idólatra, tá? Então, primeiro ponto, quando os pais temem e adoram os seus filhos. Isso é uma expectativa idolátrica. Pais criam seus filhos de uma forma idólatra em relação a si e esperam esses filhos uma resposta a essa criação de uma forma idolátrica em relação a eles. É uma devoção idólatra que eles esperam, incondicional em relação aos seus pequenos. Eu espero que eles me amem acima de toda e qualquer coisa. São expectativas até às vezes que eles projetam como grandiosas que podem ser. E às vezes colocam expectativas grandiosas demais e idolátrica sobre os filhos. Quando a gente vai para Salmo 131, de 1 a 3, diz assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes, porque isso tem a ver com orgulho. Não me envolvo em coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim, porque o orgulho só pensa coisa grande, quer coisa grande, exagerada, e isso inclui, inclusive, para a vida dos filhos. E o texto continua no versículo 2: de fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Por quê? Porque quando você espera coisas grandes demais, é soberba, faz aquilo crescer, isso te deixa louco, te deixa inquieto, te deixa sem paz, te deixa insatisfeito. E o texto continua: sou como criança amamentada por sua mãe, a minha alma é como essa criança, querendo tudo, tudo, tudo. E o texto continua: põe a esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. É onde tem que estar a esperança. É onde tem que estar a expectativa. Então, pais tendem muitas das vezes a colocar expectativas idolátricas a respeito dos seus filhos. Isso significa que muitos pais idealizam os seus filhos, colocando-os em um pedestal, e eles veem os seus filhos como perfeitos, como capazes de realizar grandes feitos e talvez de nunca o decepcionar. Essa idealização conduz aí a expectativas irreais e por vezes muito altas, grandiosas, como a gente acabou de ler nos Salmos. Há uma citação popular que diz assim, que a única vez que a gente espera que os nossos filhos sejam normais é quando eles nascem. Depois disso queremos que eles sejam quase perfeitos. Nasceu, tá bem, e agora? Agora ele tem que ser mais que isso. E com o tempo começamos a esperar muito mais dos nossos filhos, querendo que superem toda expectativa inicial que tivemos de normalidade quando ele nasceu, e alcance o máximo, quem sabe tornem-se até semideuses, né? Expectativas grandiosas. E aí neste ponto, pais exigem o temor por vezes e a adoração de seus filhos. Espera que os filhos sejam, depois espera que os filhos os adorem. Pode ser um, pode ser outro, pode ser só um ou outro, ou pode ser ambos. Há pais que esperam que seus filhos tenham temor de si, temor dos homens, e temam de forma idolátrica. E se você, por exemplo, como pai ou mãe, não foi lembrado aí no Dia das Mães, ou no Dia dos Pais, qual foi a sua reação? Como é que você se sentiu? Quando você foi esquecido no Dia dos Pais, ou não foi tratado adequadamente no Dia das Mães, qual foi o seu sentimento interior? O que você pensou, o que você sentiu? Talvez todo fruto de uma mágoa no seu interior, paternal ou maternal aí, seja porque a sua altivez, a sua arrogância, a sua vaidade própria estão justamente sendo expressas na realização de seus filhos. Poxa vida, mas ele não é tão sábio quanto eu, ele não é tão lindo quanto eu, ele não é tão bem sucedido quanto eu, ou ele não é tão crente quanto eu, ou não é tão zeloso, caprichoso, dotado de iniciativa, ele não é tão dedicado quanto eu. E aí justamente pensa no que seus filhos fazem
ou deixam de fazer que desagrada tanto a vocês como pais? Por que desagrada? Por que tamanha indignação interior quando isso lhe desagrada? Não será justamente essa explosão sua aí, frustração com base na sua ego-referência da questão? Se sim, então arrependa-se, peça perdão ao seu filho e peça perdão a Deus. Tiago 1, 19 e 20 diz: pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não é a sua indignação, não é a sua ira que vai produzir o fruto de justiça na vida do seu filho. Tenham em mente, o texto continua: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. A Bíblia nunca aconselha a ira. Então, na criação de filhos, a questão não deve ser ego-referente. A questão tem que ser tel-referente, Deus-referente. O ego-referente é egocêntrico, coloca as próprias necessidades, os próprios desejos, as próprias perspectivas em primeiro lugar, projetando isso às custas dos filhos. Há pais com filhos casados que não admitem um não desses filhos casados, sabe? E oprimem esses filhos até obterem uma resposta, como seja mais ou menos como a oração do Pai Nosso, seja feita conforme a minha vontade aqui na terra. E usurpa aí em Mateus 6, de 9 a 10. Puxa para si isso. Quando a gente pensa na tel-referência na vida dos filhos, que é a Deus referência, é isso que importa. Ainda que o seu filho não seja como você, o seu filho não seja conforme as suas expectativas, filhos têm que ser como Deus quer. E é o que importa. Malaquias 2,15 diz assim: não foi o Senhor que os fez um só? Em um corpo e em um espírito lhe pertencem? E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Consagrada para quem? Para o pai e para a mãe? Não, é para ele. Seus filhos são dele. E eles têm que ser o que Deus espera deles. Consagrada, dedicada e devota a ele, essa descendência. Alguns pais esperam uma devoção idólatra e incondicional, uma adoração meio que quase divina. Os pais aí nutrem esse tipo de expectativa e esperam que seus filhos os coloquem em um lugar de grande importância, acima de tudo, acima de todos. Essa devoção idolátrica e incondicional entende que não importa o que os pais façam ou digam, os filhos sempre deveriam ter obediência e devoção a eles. E isto é o que o Senhor ensina. E aí quando vamos para Lucas 14, 26, 27, diz assim: se alguém vem a mim e ama pai, Jesus falando, o pai, a mãe, ou a mulher, ou filhos, ou irmãos, ou irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Essa é a referência. Esse é o amor incondicional. É isso que tem que estar acima de todas as coisas. O que isso significa na prática? Quando você não pensa assim, quando você não age assim, e quando você cobra demais assim, isso é pressão ou uma opressão paternal sobre os filhos. Quando a gente vai em Salmos 10, 2, vamos ver justamente isso, como o orgulho, ele oprime. Na sua arrogância, o ímpio persegue o pobre. Então, arrogantemente, talvez pais estão perseguindo os seus filhos. Quando vamos para Salmo 119, 78, sejam humilhados os arrogantes, pois me prejudicam sem motivo, ou seja, prejudica de uma maneira perversa. Quando vamos para Provérbios 16, 19, melhor é ter o espírito humilde entre os oprimidos do que compartilhar despojos com os orgulhosos. Por quê?
o texto tem uma verdade aí implícita, que o orgulhoso oprime. Filhos que crescem sob essa pressão de devoção idolátrica ficam muitas das vezes sobrecarregados, preocupados em atender às expectativas dos pais, mais do que às expectativas de Deus. Pais, lembrem-se de Salmo 115, versículo 1, que diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja dada glória. Nenhuma glória dentro do lar deve ser dada aos seres humanos, nem a pais, mas somente a Deus. Pais devem ensinar os seus filhos que tudo de bom vem de Deus e não de mãos humanas. Na busca constante aí de atender às expectativas idolátricas dos seus progenitores, dos seus pais, mais do que ao Senhor, filhos que não entenderam isso podem até apresentar uma séria dificuldade de construção da sua própria identidade à imagem de Cristo Jesus. Ficam perdidos. Alguns filhos até apresentam algumas dúvidas, tais como: olha, ser um bom cristão significa que eu tenho que concordar que tudo com o que os meus pais exigem, a fim de honrá-los? É isso ser um bom cristão? Vamos ver como é que Jesus ensina isso. Em Mateus 12, de 46 a 50, Jesus ainda falava à multidão quando a mãe e os irmãos dele chegaram do lado de fora querendo falar com ele. Queriam atrapalhar a mensagem, interromper o que estava acontecendo ali. E alguém lhe disse: olha, Senhor, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora, procuram falar contigo. E aí Jesus já responde: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Perguntou ele. Estendendo a mão para os discípulos, para os seus irmãos em Cristo ali, disse: aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é o meu irmão, esse é minha irmã, essa é minha mãe. O próprio Cristo disse não à sua mãe. Os seus laços naturais foram deixados em um segundo plano. Os laços que naturalmente existiam entre ele e as pessoas da sua carne ali foram substituídos por aqueles que foram formados pela palavra de Deus, que fazem a vontade do seu Pai que estava no céu. A obediência a Deus é a referência. Irmãos, em Cristo somos verdadeiramente parentes eternos, segundo o padrão do Sermão do Monte. Esta é a relação eternal. Não é o seu sangue, não é o seu parentesco, é a sua irmandade em Cristo Jesus. Qual tem sido a sua prioridade? Quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais autênticos vamos nos tornando. Romanos 8:29 diz: pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então fomos predestinados para sermos a imagem de Jesus Cristo. Não dos seus progenitores, não dos seus pais. É natural dos pais terem alguma expectativa, mas a maioria delas devem ser piedosa a respeito dos seus filhos. Justamente a busca pela imagem de Jesus é o caminho contínuo aí de descoberta da nossa verdadeira identidade e autenticidade. Quer ser autêntico? Quer ser verdadeiro? Quer descobrir a sua identidade? Imite Cristo Jesus. Foi para isso que você foi projetado. Uma outra questão: expectativa de salvação a respeito do seu filho é garantia de salvação? Não distorçam versículos de uma forma determinista. Guarde essa palavra, eu vou explicar mais à frente. Aplicando versículos errados a respeito da salvação. Quando vamos para Provérbios 22:6, diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles.
O movimento determinista comportamental entende o versículo como: eu fiz, então ele será salvo, ele será próspero. Eles são assim graças à minha criação. São entendimentos errados a respeito da palavra de Deus. Isso aqui é comportamental. Se você criou o seu filho, ensinou ele valores, éticas, ótimo. Há uma grande chance de ele ser aquilo. E ele vai seguir aquele caminho. Isso é verdade? Se isso for uma verdade, de que esse determinismo sobre esse versículo é uma verdade absoluta, por que então filhos não saem à fé de seus pais? Deve ter algo errado. Sim, está errado. Está errado o entendimento a respeito do versículo. Por que isso acontece? Vários são os fatores que podem influenciar a escolha do indivíduo em seguir ou não o caminho espiritual de seus pais. Tem influência do mundo, tem a rebelião natural e tem até a falta de exemplo. Falta de exemplo? Vamos ver. Primeiro, escolha. Cada pessoa escolhe o próprio caminho e a sua própria jornada espiritual. Em Deuteronômio 30:19 diz assim: hoje o Senhor falando, toma os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que apresentei diante de vocês vida ou morte, bênção e maldição, agora escolham. Escolha é o quê? Escolha. A pessoa tem a capacidade de escolher. Tem um outro ponto que é a influência do mundo. A sociedade, os amigos, as circunstâncias da vida podem exercer ali alguma forte influência sobre a decisão do indivíduo. Quando vamos para Josué 23, de 11 a 12, vai dizer o texto assim que, olha, por isso dedique-se com zelo a amar o Senhor seu Deus, no versículo 12. Se, todavia, vocês se afastarem de quem? Do Senhor. E se aliarem é o quê? Ter convivências aos sobreviventes e casarem com eles, ter um relacionamento com eles, se associarem com eles. O que vai acontecer? E aí você vai seguir o texto, olha, Deus está dizendo, olha, eu vou deixar isso como juízo se vocês quiserem fazer assim. Vocês querem agir dessa forma, do jeito que vocês desejam, ir nesse meio, se relacionar dessa forma com essas pessoas, eu vou deixar como juízo, e vai ver, eles vão se tornar armadilhas e laços para vocês, chicote em suas costas, espinho em seus olhos. O Senhor está meio dizendo, olha, vão acabar com vocês, vão tirar do local da comunhão, vocês vão sair da bênção, vocês quiseram, eu deixarei. Provérbios 22, 24, 25 diz, não se associe com quem vive de mau humor. Então, uma escolha, você tem que observar isso. E nem ande em má companhia de quem facilmente se ira, ou qualquer tipo de pecado facilmente descontrolado. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Associações e aproximações descuidadas, sem a consciência espiritual, podem lhe derrubar. E você tem que escolher isso. E o seu filho vai escolher isso, se acredita nisto ou não. Tem também a questão da rebelião natural. Natural, não é desejável, mas é natural. Um jovem de 12 anos, e sou intencional em chamar um jovem de 12 anos aqui, possui busca pela sua própria identidade, pela sua própria independência, e já começa. O que pode levar alguns jovens a se rebelar contra as suas figuras de autoridade, incluindo aí nisso os próprios pais. Provérbios 21, 24 diz que o orgulhoso é arrogante, chama-se zombador e ele age com extremo orgulho. Ele é orgulhoso. Está lá o orgulho nascendo naquele coração, é arrogante e ainda zomba. Ai, de novo aquela cara. E isso é o quê? Orgulho, arrogância, zombaria.
E como é que age essa pessoa? Provérbios 15, 12 diz: esse zombador não gosta de quem corrige, nem procura ajuda de sábio. Não quer ouvir, não adianta falar, detesta quem corrige, quem lhe aponta o dedo. Por quê? Porque é o orgulhoso. Esse é um ponto. A rebelião natural pode fazer os seus filhos desviarem. Outra questão, falta de exemplo? Pode ser e pode não ser. Será que pode ser por falta de exemplo consistente, como alguns terapeutas afirmam? Não, se tivesse um exemplo certinho. Mesmo que os pais tentem ser exemplos de fé e de forma constante, vão falhar. Vai ter alguns momentos de fraquezas e inconsistências. Todos são igualmente falhos nesse relacionamento. Pais e filhos. Pais e filhos. Romanos 3,10 diz que o quê? Não há nenhum justo sequer. Não tem nenhum bonzão, não. Santidade perfeita só houve em Cristo, irmãos. Apenas Deus foi um Pai perfeito. Como diz em Tiago 1,17, que todo dom perfeito do alto desce do Pai das luzes, ele não muda como sombras inconstantes. Ele é reto, perfeito. Esse é o Pai que temos, esse é o Pai que você tem, esse é o Pai que você tem que recorrer. Mesmo assim, esse Deus perfeito, que não varia, tá certo? Esse Senhor foi o primeiro pai de filhos desviados. Adão e Eva. Então, nada vai justificar os seus próprios erros. Nada mesmo. Ezequiel 18, versículo 5 e dos versículos 9 a 13, eu vou ler inteirinho. Diz assim: suponhamos que haja um certo justo que faz o que é certo e direito. Isso é um pai que o texto está mostrando. Versículo 9: ele age segundo os meus decretos, obedece fielmente às minhas leis. Aquele homem é justo, com certeza ele viverá. Palavra do soberano do Senhor. Agora o versículo 10. Suponhamos que ele tenha um filho violento, que derrame sangue, ou faz qualquer outra dessas coisas, embora o pai não tenha feito nenhuma delas. Ele come nos santuários que há nos montes, contamina a mulher do seu próximo, é um libertino, promíscuo, oprime os pobres e os necessitados, é um orgulhoso, comete roubos, não devolve o que tomou como garantia, volta-se para os seus ídolos, o idólatra, comete práticas detestáveis, empresta visando lucro e cobra juros. Haverá de viver um homem desses? Não. Por todas estas práticas detestáveis, com certeza será morto. E o texto diz: e o pai será culpado pela morte do filho. É isso? E ele será culpado por sua própria. Irmãos, é tão difícil de colocar isso na cabeça da igreja. É complicado isso. Eu vou mais à frente explicar por quê. Alguns ensinamentos a serem absorvidos. A escolha é pessoal dos seus filhos. O exemplo tem que ser considerado. O ambiente também. Oração e semeadura também. E a questão de problemas. A fé, primeiro ponto, é uma escolha pessoal. Cada um deve cultivar a sua própria relação com Deus. No caso de Davi, quando a gente vê isso, e ele foi criado com seus irmãos, as expectativas ali de seus pais em relação a Davi, comparada com seus irmãos, eram menores. Um futuro menos promissor no caso de Davi. Eles tinham a perspectiva de um potencial mais limitado. Davi estava ali naquela mesma casa junto com seus irmãos, mas ele era esquecido. E naquela mesma criação, com todos aqueles irmãos, de uma forma melhor, Davi foi diferente. Por quê?
1 Samuel 16, 11, 12, então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem, Jessé? Jessé respondeu: tem um caçulinha lá, mas ele está cuidando das ovelhas, é o que ele consegue fazer lá. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. O rapaz era ruivo, de belos olhos, boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta e unja-o. Diferente. Os pais tinham ótimas expectativas? Não. Quais são os seus melhores filhos? Eu tenho esse. Só isso? Não, está faltando um. Manda chamar. Criação? Escolha pessoal de Davi dentro daquela criação. Ponto 2. O exemplo dos pais é importante? Sim, mas não há garantia e nada garante a fé dos seus filhos. A Bíblia apresenta aí diversas histórias de filhos bíblicos que não seguiram seus pais, apesar de terem tido pais devotos, pais como verdadeiro exemplo de fé, escolheram caminhos diferentes. A fé é uma escolha individual e não herdada automaticamente. Quando vemos ali os filhos de Noé, Gênesis 9, de 22 a 3, quando você olha ali, embora Noé tenha encontrado graça aos olhos do Senhor, construído uma arca para salvar toda a sua família do dilúvio, com os seus filhos, irmãos, participando daquela obra, foram quantos anos? Não foi um período da escola bíblica dominical, não, a coisa era centenária. Convivendo junto ali com os pais, com o pai moldando e trabalhando ativamente na obra e na missão que Deus deu, ralando junto com a obra que o Senhor tinha dado para o pai deles. Ainda assim, um dos seus filhos, Cã, agiu de maneira desrespeitosa e por isso ele mesmo recebeu a maldição. Seus outros 2 filhos, Sem e Jafé, cobriram a nudez de seu pai com respeito, como uma demonstração bíblica de fé e de honra. Outro caso, filhos de Arão. Quando a gente vai para Levíticos 10, de 1 a 2, Arão tinha mais de 2 filhos. Mas Nadab e Abiú, filhos de Arão, que aprenderam com o pai todo o ofício, viram o pai, mas esses 2 decidiram fazer coisas diferentes. Filhos de Samuel, 1 Samuel 8, do versículo de 1 a 3 e o versículo 5, os filhos de Samuel, o profeta, não seguiram os passos do seu pai, perverteram realmente e decidiram fazer tudo diferente, perverteram o caminho do Senhor, julgaram injustamente e aceitaram até subornos. Influência do ambiente e das amizades é significativa, e os filhos vão escolher isso, apesar dos pais terem falado. Deuteronômio 7, de 3 a 4, já diz: não deem as suas filhas aos seus filhos, aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviarão seus filhos de seguir-me para servir aos outros deuses, e por causa disso a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. 1 Coríntios 15, de 33 a 34, não deixem se enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. E o texto continua dizendo: olha, recuperem o bom senso como convém. É escolha se vai ter esse bom senso ou não. E parem de pecar, pois alguns são ignorantes quanto a Deus, e eu digo isso para vergonha de vocês. Um outro aspecto: oração e apoio espiritual são essenciais para ajudar os seus filhos a crescer na fé. Sim, semear é importante. Deuteronômio 6, de 6 a 9 vai dizer: ensine com persistência os seus filhos, fale sobre elas ali, fale sobre eles quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, amarre-os como sinal na sua mão, prenda na testa, escreva nos batentes da porta da sua casa e nos portões.
O texto está dizendo, olha, coloca isso na televisão, coloca no seu som, coloca no rádio, na Bíblia, escreve isso, põe no quadro, seja exaustivo com a palavra de Deus em todos os ambientes. A pessoa entende literalmente a coisa, né? Contudo, irmãos, você faz tudo isso e pode ter a impressão de que, uau, eu fiz, germinou a coisa, eu acho que deu certo. E você vai perceber que a semeadura ainda pode ser arrancada, pois dando a impressão de que cresceu, na verdade só estava dormente. Às vezes, dormente, por 1 década, 2 décadas, 3 décadas, sei lá. E a gente aprende isso com Lucas 8, de 11 a 15, que Jesus fala que o diabo retira a palavra do coração. Semeou, mas o diabo foi lá e arrancou. Ah, tá vendo, pastor? É tudo culpa do diabo. Não, não é. E o texto continua. O próprio filho, o solo onde recebeu a mensagem, vai abandonar na hora da aprovação. Aí chega uma dificuldade, a própria pessoa abandona. E o texto continua. Aí a pessoa está lá dentro da igreja, mas quando vem as preocupações do mundo, sufoca. Ou o desejo de riqueza, de ganhar dinheiro, ou quem sabe os prazeres da vida. E o texto diz, não amadurecem. Semeou. É garantia que vai nascer? Não. Pode ser o diabo, pode ser uma provação e o seu filho abandonou, pode ser uma preocupação, pode ser uma paixão pela riqueza, pode ser os prazeres da vida e eles não amadureceram. Era joio e você pensou que era trigo o tempo todo. Um outro ponto, problemas acontecerão entre pais e filhos. Um posicionamento firme dos pais junto ao Senhor é diferente de você ser um pacifista dentro do lar. Um pacificador de Deus está buscando a conciliação dos homens com Deus. E esse firme posicionamento pode trazer alguns problemas internos familiares, sim. E aí, pastor? É horrível, mas está tudo certo. Lucas 12, 51 a 53, Jesus fala, pensam que vim trazer paz? Pelo contrário, vim trazer divisão. E no versículo 53 ele já vai dizer, olha, vai estar dividido pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filho, filho contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Não há romantismo no evangelho. Por conta de uma postura firme realmente em Cristo, o seu lar poderá de fato ser dividido. Isso, pastor, glorifica a Deus porque você escolheu Ele. É horrível, mas ocorre. Você vê o posicionamento de Davi em 2 Samuel 16, 11, ele diz, até o meu filho, sangue do meu sangue procura matar-me. É bom? Não, é desagradável, é triste, é doloroso. Mas o que importa é glorificar ao Senhor. E às vezes, nesse oferecimento idolátrico, pais curvam-se aos seus filhos em uma expectativa idolátrica. Concluindo, irmãos, eu já falei isso numa outra igreja, já falei hoje de manhã e vou repetir. E essa pregação está escrita há mais de mês. O rascunho dela já é mais de mês. Bateu até com a ceia do Senhor, vocês vão ver. Eu nem sabia que pregaria hoje. Papais, como vocês criam os filhos de vocês, tá certo? Nesta igreja é da nossa conta. Conforme leram aí em Mateus 12, de 46 a 50, eles são nossos irmãos em Cristo, tanto quanto vocês aqui dentro. Muito mais do que semelhantes a vocês, nós queremos os nossos pequeninos irmãos em Cristo semelhantes a Jesus. E talvez seu filho será exortado aqui dentro por um irmão em Cristo, piedoso. Não faça isso, isso é pecado. E aí? É isso. Jesus falou, deixai vir a mim os pequeninos, não impeçam. O seu filho pode ser
sim, exortado por qualquer irmão desta igreja aqui dentro. E exortado com vistas à edificação dele e com amor a Deus. Quando a gente vai para 1 Timóteo 5:1, Paulo orienta, olha, exortem os jovens como irmãos. Agora uma palavra aos pais que são frustrados com seus filhos. Poxa, não aconteceu o que eu queria. Tudo que foi criado exalta a glória de Deus. E ao contemplarmos a criação, a gente deve adorá-lo, devemos ser levados a contemplar a glória do Senhor. Em contraste com a glória de Deus, a glória humana, ela é sempre passageira. Então, como os céus fazem, irmãos, pais devem buscar apresentar a glória de Deus aos seus filhos e não a sua glória. Salmos 19:1 diz: os céus declaram a glória de Deus. Então, pais declarem a glória de Deus aos seus filhos. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Então, a exemplo da própria natureza que Deus criou, pais proclamem a obra da mão de Deus sobre os seus filhos. Agora uma palavra aos pais desviados, ou pais de filhos desviados, né? É uma palavra mais de consolo e eu vou ser um pouco mais longo aqui. É importante ressaltar que, conforme a gente leu aí em 1 Coríntios 13:7, não lemos, né? Vamos ler, né? Está aí. Que o amor espera, e vai esperar como o pai do filho pródigo. Lucas 15:20 diz assim: a seguir, o filho desviado, né? Levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou fortemente e ternamente o beijou. Esperem. A esperança nunca se perde. Mesmo aqueles que se desviam do caminho podem voltar para Deus em meio a um arrependimento de fé em Jesus Cristo. As histórias bíblicas sobre filhos que não seguiram os passos de seus pais nos ensinam aí que fé é uma jornada individual e que o exemplo dos pais, embora importante, não garante o sucesso espiritual dos filhos. Acima de tudo, essas histórias nos lembram da importância da graça de Deus e da esperança da salvação para todos. Lembra que eu falei para vocês guardarem a palavra determinismo? Eu vou falar sobre ela agora. É um parêntese e depois eu fecho. O determinismo psicológico ignora toda a palavra de Deus. E eu lembro de uma senhora, após ouvir essa palavra, ela nunca estudou psicologia. E ela falou: pastor, eu pensava exatamente daquele jeito. E aí, como o próprio filho dela falou, que é psicólogo, disse assim: mas isso está presente nos filmes, nos seriados, nas novelas, nos livros, nas terapias. Você não precisa ter estudado nem ter conhecido essa palavra que eu falei para vocês, determinismo, mas está aí na cabeça de todo mundo. Porque crescemos assim. Estamos numa sociedade brasileira completamente determinista. E como dá trabalho tirar isso da cabeça de vocês? Como dá trabalho? Voltando, esse determinismo, ele ignora completamente a palavra de Deus. O determinismo aí, no contexto da criação de filhos, ele sustenta que fatores externos determinam quase que de forma absoluta as ações, a maneira de pensar, deixando aí quase que pouco ou nenhuma margem para as escolhas independentes dos filhos, ou de quem quer que seja. O determinismo psicológico leva alguns pais a acreditar que um ambiente cuidadosamente moldado garantirá um bom comportamento dos seus filhos. No entanto, irmãos, essa visão muitas das vezes ignora a complexidade ali da individualidade humana, do papel que as decisões
pessoais que o próprio coração e as inclinações internas dos seus filhos desempenham na escolha pessoal de cada um. Ignora isso. Quando vamos a uma feira de artesanato, de barro aí, e você vê lá várias formas e coisas feitas de barro, bonequinhos, não é? Vasos e tantas outras coisas. Para fazer cada objeto daquele, cada barro tem a sua propriedade. Alguns barros são mais flexíveis e mais elásticos, outros são mais duros e quebradiços, e não dá para fazer coisas tão pequeninas, e a cada barro reage ao toque de formas diferentes ali. O barro, tá? Ele é reativo, quanto mais seus filhos. Se os seus filhos fossem barro, já seria isso. Eles são barro. Se os seus filhos não tivessem um cérebro, já seria isso. Na formação dos filhos, você deve, sim, se preocupar em oferecer influências formativas cristãs, tudo bem, mas nunca deve supor que está apenas moldando um barro passivo. Filhos diferentes reagem de formas diferentes ao toque da palavra de Deus. Eles são reativos tanto quanto o barro reage à moldagem. Você vai aplicar aquele versículo, um filho vai agir de uma forma, o outro outra e outro outra. E eu falei hoje de manhã, se você tem um filho vai ser difícil entender isso, mas para quem tem mais de 1, 3, você vai perceber. E aí você vai exercer pressões diferentes para obter às vezes o mesmo resultado. E dependendo do propósito ali, do oleiro, estou falando de barro agora, barro. O barro vai aceitar ou vai rejeitar o molde. O barro, tá? E o seu filho? Está ficando claro? Aleluia! Ao invés de serem passivamente moldados, biblicamente falando, os filhos são agentes ativos em sua própria formação. Eles são reagentes ativos. Então, essa compreensão determinista que muitos aplicam em Provérbios 22:6, de que o filho de peixe é peixinho, leva alguns pais a acreditarem de que boas influências e um lar bem estruturado vai garantir o bom comportamento dos filhos. No entanto, isso ignora o ocorrido no Éden, irmãos. Gênesis capítulo 2, versículo 3, onde tudo era perfeito, o ambiente era perfeito, o pai era perfeito, o pai era presente, o pai era comunicativo. E descarta a própria maldade da natureza humana e a responsabilidade nas escolhas individuais. Como vemos isso em Salmo 51, dos versículos de 3 a 5. É individual, é particular, é intransferível. Se no barro dá problema, quanto mais filhos. Se está difícil, imagina que o seu filho é barro, que vai ficar mais fácil, tá? O determinismo leva os pais de filhos rebeldes a compreenderem que a culpa pelo comportamento do jovem foi atribuída quase que exclusivamente e somente aos erros da criação. Esse ponto de vista não considera que o filho também fez escolhas conscientes de justamente não obedecer e de não acreditar. Além das influências formativas, o coração e as decisões individuais de cada um vão influenciar essas ações.
Quando vamos para Provérbios 3, de 11 a 12, o próprio Salomão fala: olha, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Opa, tem opção, tem escolha. E o Salomão, o pai da sabedoria, e o filho dele, deu certo? Não. Roboão só fez besteira. E diz: nem rejeite a sua repreensão. Então tem escolha. O filho pode rejeitar a repreensão, a disciplina. Então observe, lembre-se que desde muito cedo você pode conseguir perceber a reação do seu filho ou da sua filha. E isso vai demonstrar se a vida dele ou dela está direcionada a Deus, se ama ao Senhor, se considera que o conhecimento da palavra de Deus é apto para capacitá-lo para a vida, desde novinho. O determinismo vai fazer com que, erradamente, pais de filhos indomáveis, de filhos problemáticos, venham concluir que as causas foram justamente as influências formativas que eles proporcionaram para os filhos. Se você pegar aí um livro de um psiquiatra, estou citando esse psiquiatra como referência, que, se eu não me engano, ele é ateu, para ninguém falar: é porque é crente, tá bom? Ele fez um estudo de caso de mais de 30 anos, dentro do presídio, que era justamente na pena de morte, lá no corredor da morte nos Estados Unidos, 30 anos. O nome desse psiquiatra é Stetson Samuel. E ele disse, irmãos, concluiu, a maioria, boa parte deles, ótima criação, pais piedosos, e todos eles falaram: escolhemos fazer porque queríamos. Isso derrete toda a teoria das terapias e psiquiatrias. Mas o pessoal põe de lado, faz de conta que não existe e sigamos com o nosso tratamento. E aí, irmãos, concluir que boas influências formativas vão produzir automaticamente um bom filho não é bíblico. Este conceito não bíblico frequentemente vai trazer no futuro amarguras, fardos que o Senhor mesmo não pôs nos ombros dos pais, fardos pesados, como diz em Mateus 23, no versículo 4. Pesado, o determinismo põe esse fardo na vida dos pais. Vemos em Provérbios 4, 23, que o coração dos filhos são propriedade deles. É justamente a fonte de onde emana a vida, e chegará um tempo que vai ficar bem claro o que os seus filhos escolheram. O coração revelará como reagem à sua maneira de criá-lo. O determinismo, ele embota o entendimento e faz com que pais não percebam que filhos escolhem pecar tanto quanto Adão e Eva, chamando aí para si, os pais pela culpa e pelas escolhas pecaminosas dos próprios filhos. Ah, tadinho, ele pecou assim por causa de mim. Você nunca estudou, mas isso é determinismo. E ao olharem para os filhos, pais cristãos deterministas que temos, muitos pais cristãos deterministas, enxergam apenas os próprios erros. Se tem uma falha desses pais, eles falharam em não perceber que, enquanto no caminho em que criavam, o seu filho ou a sua filha falhavam em não escolher, não crer e não obedecer Deus. Você pode dizer: se eu não fosse eu, se eu não errasse tanto, meu filho ou minha filha, eles seriam melhores. Então você está dizendo, vou usar a lógica, que se o seu filho estivesse no lugar de Adão e Eva, se tivesse um pai perfeito como Deus, então eles não errariam? É isso? Seria ele o Jesus da vez?
Ou o terceiro Adão, não, Jesus não, mas um terceiro Adão, acho que sim. Ele só não é terceiro Adão por conta de mim. Obviamente, nenhum dos pais da terra aqui será perfeito e ao fim de criação, como eu já disse, a gente vai ter que pedir algum perdão, porque o único pai perfeito é Deus. Não tem como. Mas eu afirmo, irmãos, com absoluta certeza, que seu filho não foi um bom filho e nem um filho perfeito. Porque o único filho perfeito que teve, quem foi? Jesus. Essa verdade o determinismo esquece. E como muitos mestres aí da Bíblia não examinam adequadamente as Escrituras, como os bereanos, sobre a bênção do determinismo, temos mais do que nunca hoje adolescentes, jovens e adultos comportando-se como um bando de egoístas, culpando os pais por tudo, sem amor pela família, sem amor ao próximo, e vivendo praticamente como no tempo de Israel, lá no passado, em Juízes 17:6, que diz, como naquela época, hoje, cada um faz o que acha certo aos seus próprios olhos. O apóstolo Paulo nos disse que devemos examinar a nós mesmos antes de participar da mesa da comunhão. E o seu filho também tem que examinar. E você também tem que examinar. Glória somente a quem? A Deus. O seu filho tem que entender a glória de Deus, não a sua. Entenderam, irmãos? 1 Coríntios 11:28. Bateu com a ceia. E eu nem sabia que ia pregar no dia da ceia. Então, você que é crente ou não crente, tem que entender o seguinte, Isaías 42:8. Eu sou o Senhor e este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem o meu louvor a imagens. Então, Deus afirma a sua exclusividade na glória. Essa declaração nos lembra que apenas Deus merece ser glorificado, apenas Deus merece ser temido. Deus não divide a sua glória com ninguém, nem com pais, nem com filhos, e por isso devemos render a Ele todo o nosso louvor. E isso deve glorificar a quem? Deus. E somente? É só isto. Compreenderam a coisa? Eu esqueci de fechar o parênteses, mas fecham atrás para mim, por favor. O pessoal do toque, sabe? E eu, ao falar essa palavra, essa senhora veio me procurar e ela tem um filho problemático e ela falou, pastor, o senhor tirou um fardo dos meus ombros mais de décadas. E era isso que eu esperava. Filhos têm as suas escolhas e dá para perceber desde novinho que escolhas farão. Eu não errei nas minhas, eu percebi desde novinho. Triste, doloroso, mas dá para ver. Irmãos, vamos colocar de pé? Comece a refletir aí no seu coraçãozinho, na sua mente, coisas que talvez vocês tenham feito, que estavam esperando demais, e é a hora de pedir perdão e confessar ao Senhor. Poxa, Senhor, eu esperei demais, eu estava querendo projetar a minha glória na vida do meu filho, quando a glória que importava era a glória do Senhor. Senhor, eu tenho carregado um fardo e eu tenho ignorado que os meus filhos são realmente indivíduos, escolhem pecar e não pecar. Pai, me ajude a continuar nessa semeadura e esperar que de fato essa semente cresça e germine. Oh Deus, me ajude a esperar como o Senhor esperou o filho pródigo. E Pai, perdoa. Ajude-me realmente a criar expectativas de proclamar a glória do Senhor sobre a vida do meu filho. E somente ao Senhor é a glória que importa. Não é a minha glória, não é o que eu quero,
mas que o meu filho seja a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Amém e amém. Pegue aí o pão, irmãos, examine a si mesmo. Examine aí, examine o seu coração, examine a sua vida. No versículo 31 de 1 Coríntios 11, Paulo já adverte, olha, mas se nós examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Não estaria tão difícil, eu não estaria recebendo o castigo de Deus, não estaria tão dolorido, eu não estaria carregando esse fardo errado, eu não estaria exigindo erradamente dos meus filhos, e Deus não estaria depositando isso sobre mim. E no versículo 32 ainda diz assim, né? Olha, quando porém somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados pelo mundo. Então Deus coloca-lhes uma disciplina, coloca-lhes um peso para que sejamos bom testemunho do nome dele para o mundo. Então examine-se a si mesmo. E esse texto vem falar justamente da consciência cristã que você tem que ter. Não tem muito a ver com o pecado, embora o pecado, o exame do pecado tem relação, mas tem a ver, olha, você tem que estar discernindo o corpo de Cristo. Seu filho faz parte desta comunhão, você faz parte desta comunhão, o corpo de Cristo é esta comunhão. E isso deve expressar a glória de Deus. Participe do primeiro elemento, do pão, consciente disso. E o texto ainda diz no versículo 30: por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, vários que já dormiram. Por quê? Estão querendo comer da comunhão, do pão junto com a comunhão, mas sem estar em comunhão. Sem admitir a comunhão, sem viver em comunhão, sem conseguir andar junto em comunhão. Ah, pastor, já pedi perdão pelo meu pecadinho lá no fundo. Não é só isso. Examine o homem a si mesmo. E aí no versículo 29, sem discernir o corpo de Cristo. Corpo de Cristo é o ajuntamento dos santos. E o sangue de Jesus foi vertido na cruz para que houvesse esse ajuntamento. Para que apagasse os nossos pecados. Para que andássemos juntos. Para que continuássemos nesta comunhão apesar das diferenças. E isto, irmãos, é o sangue mais precioso. Não é o sangue da sua família na sua veia, é o sangue de Jesus no seu espírito. Isso é um ajuntamento que não terá fim, pois será eterno. E é isso que você tem que dar valor, acima de todas as coisas. Então beba deste vinho, pensando no sangue de Jesus que foi derramado por nós. Quer louvar? E vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Obrigada, Jesus, pelo sacrifício do justo, do inocente, em favor de nós pecadores, Senhor. Oh Deus, o Senhor levou sobre si naquela cruz toda a nossa enfermidade, nossa dor, nossos pecados. E hoje nós temos livre acesso ao Pai. Ele ressuscitou, Ele está vivo. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou.
Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado, para sempre exaltado acima de tudo e todos, adorado com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Glórias, glórias, honra, todo o poder, toda a majestade, toda a força, todo o domínio. Ele venceu, Ele venceu, Ele venceu para sempre. Ele venceu de eternidade a eternidade. É vivo o nosso Senhor. Aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Queridos, uma vez, num estudo da Bíblia que a gente faz em casa, com alguns católicos que pediram para conhecer mais da Bíblia, um me perguntou: me explica melhor esse negócio, Deus Pai abandonar Jesus. Porque não foi falta de amor pelo Filho,
Quando a Bíblia fala que Deus Pai não pôde olhar para Jesus naquele momento, é porque naquele momento Jesus estava carregando o meu e o seu pecado e o pecado de toda a humanidade, antes, durante aquele período e dos que viriam depois. E Deus é tão santo, tão majestoso, tão tremendo. E a santidade de Deus não pode conviver com o pecado. Então, o filho foi separado do pai, porque naquele momento ele levava os nossos pecados. Mas como ele era santo, 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 todo santo, a morte não pôde detê-lo. E ele foi glorificado, exaltado. A morte, o inferno, nem a chave da porta do inferno o diabo tem. Então, se você tem que temer alguém, é a esse Deus que nós temos que temer, reverenciar, honrar e querer agradar. É a Ele. Ele levou sobre si o meu e o seu pecado. Nós estamos livres. Você pode declarar: eu sou livre em Cristo Jesus. Eu sou livre em Cristo Jesus. Os meus pecados foram lavados. E a vida que eu vivo agora, eu vivo nesse Cristo, nesse Espírito Santo que me capacita a cumprir todas as coisas. Aleluia! Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Declare: porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, aleluia. Queridos, se você não tem colocado a sua vida, o seu dia a dia, nas mãos desse Jesus, não perca mais tempo. Hoje é o dia da decisão. Se posicione com Cristo. Abra teu coração. Creia que Jesus é o Cristo, o Messias, o Salvador da sua vida, e coloque Ele como Senhor da sua vida. É a Ele que você teme, é a Ele que você obedece, é a Ele que você caminha. É para Ele, é por Ele, para ser cada vez mais parecido com Cristo. Saia daqui posicionado com Cristo. Posicione sua vida na rocha, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.
Senhor, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, e que o único temor que haja nas nossas vidas seja o do Senhor, como cantamos. As nossas vidas estão nas Suas mãos, a vida dos nossos também, e que venhamos descansar nessa segurança total que só o Senhor pode nos dar. Leva-nos, ó Senhor, a andar por esses caminhos, por esses pensamentos, à luz da Tua palavra, para enfrentarmos o nosso dia a dia. Muito obrigado por tão grande amor, por Teu Filho, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em nome dEle oramos. Amém e amém. Que o amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão, a consolação, o amigo presente do Espírito Santo sejam com todos, hoje e para sempre. Boa semana e fiquem na paz, em nome de Jesus.